E como é que foi essa passagem sua do impresso para a TV? Tranquila, tranquila. É assim, sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Eu acho que naquele tempo a gente tinha uma facilidade maior de encarar as dificuldades, né? Se você hoje contar para um estudante de jornalismo algumas coisas, ele vai dizer assim, nossa senhora, que coisa pré-histórica isso. Você, quando eu comecei, e comecei muito jovem, não me dei mais idade do que tenho, a TV Globo ainda trabalhava com filmes. Então você saía com 200 pés de filmes, eu estou falando grego, mas era como se fosse um rolo de filme fotográfico, para quem nunca ouviu falar nisso. E esse filme era editado numa máquina imensa, chamada Moviola, juntando os pedacinhos. Olha só o que eu estou falando. Logo depois veio o videotape. Então assim, pulei um pouquinho, mas não houve trauma nessa passagem, embora sejam veículos totalmente diferentes, né? Eu acho que a maior dificuldade foi realmente eu já entrar como repórter e começar a escrever como repórter. Eu acho que esse primeiro momento foi o grande desafio. Quando você já começa a entender como é o jornalismo, aí você usa a sua capacidade para vencer os desafios e superar e aprender e se adaptar. Porque naquela época o jornalismo da Globo já era regido já pela Alice Maria e pelo... Exatamente, pelo Boni. O Boni e o Armando Nogueira também, né? Armando Nogueira, exatamente. Eu convivi com todos esses na redação, que ainda era na Praça Marechal Deodoro. E o jornal hoje também é um jornal que estava começando, né? Exatamente. Era um jornal um pouco mais... não era tão formal como eram os demais, né? Não sei, imagino. Na verdade, assim, a definição do jornal hoje é um jornal voltado para a cultura, entretenimento, um jornal mais leve, né? Sempre foi a proposta dele. E ele cumpre essa diretriz, na minha opinião, até hoje. E você passa quanto tempo na Globo? Nessa época? Nessa época, na Globo, eu fiquei 4 anos. Se não me falha a memória, 4 anos. Ainda anos 70? 4, 5... Não, já na virada. Eu me formei em 78, eu fui para a Globo acho que em 79 e devo ter ficado até 83. 83. Eu não sou muito boa de datas, tá, Romero? Até porque, enfim, deveria ser, mas não sou. Aí, de 79 a 83, e depois eu me transferi para Bandeirantes, onde eu fiquei 10 anos, construí uma carreira bacana na Bandeirantes, com coberturas internacionais, coberturas importantes aqui no Brasil. Era uma repórter que fazia muita coisa de economia, muita coisa de política, fazia os debates presidenciais com a Marília Gabriela. Foi uma casa muito importante na minha carreira. E recordações você tem, tanto nessa primeira passagem da Globo, quanto nesses 10 anos da Bandeirantes, de reportagens que você participou, entrevistas que você... A gente estava conversando antes daqui da gravação, você estava me contando algumas, né? Fala um pouquinho sobre essas histórias aí. O jornalismo te dá oportunidades muito significativas, muito importantes. Eu entrevistei Fidel Castro, por exemplo, quando ele esteve no Brasil, em Brasília. Fiz a primeira entrevista do então prefeito Jânio Quadros. O Jânio Quadros não falava com ninguém. Não tinha dado entrevista para ninguém desde que ele tinha assumido. Aí vou eu lá para a prefeitura, me apresento lá, diga para ele que eu quero falar com ele. É Marta Cibele, eu já tinha feito a campanha, e não é que ele sai para me dar uma entrevista. Foi a primeira entrevista dele e os setoristas ficaram ali na mão, né? Eu tratei de passar o conteúdo para o pessoal do jornal para não ter nenhum problema. Então essas duas foram importantes, mas já entrevistei Jane Fonda, Sting, Pavarotti. Pavarotti foi uma coisa muito engraçada, né? Porque nós fizemos a coletiva e depois que terminou a coletiva, eu sabia que ele gostava de espaguete, eu cheguei, tinha alguns colegas perto, falei, Pavarotti, conta pra mim como é que é a receita do seu molho, do seu espaguete, a receita do molho do seu espaguete que você gosta tanto. E ele deu a receita. Naquela época, hoje gastronomia faz parte da programação televisiva, né? Você liga a televisão, tem de receita aqui, receita ali. Mas naquela época não, isso era até
estranho de perguntar, mas eu perguntei, tive a coragem de perguntar. Ele deu a receita e você sabe que o destaque no dia seguinte, na Folha, a receita do Pavarotti do molho. Foi muito engraçado. Tem essas diversõezinhas aí de vez em quando. E você falou agora há pouco que participou dos debates na Band em 89 para presidente, que foram assim o ápice da cobertura, eram os debates até com aquele pool de emissoras que eram todas juntas, né? Band, SBT, Globo. Como é que foi esse momento para você acompanhar esse... Muito importante, muito importante. E a Bandeirantes tinha todo um histórico, uma credibilidade na cobertura política dos fatos mais importantes do país. E essas entrevistas, estar vivendo aquele momento ali, foi muito importante para a minha carreira, porque era um momento de você estar vivendo a história, né? Vivendo também a abertura política. Eu fui para a posse do Collor, que depois foi aquela, todo mundo já sabe, mas eu acho que os debates foram muito importantes para a vida da nação brasileira, para esclarecer e politizar, né? E outra coisa, eram muito mais livres do que em comparação com o que são hoje, que hoje são os debates mais engessados, né? Mais, regra daqui, regra dali, muitos partidos, todos com suas condições, alguns até inviabilizando os debates. Hoje é muito mais complicado você fazer debate. Você não tem, naquela época você não tinha tantos partidos, né? Hoje nem sei quantos são, mas são mais de 22, né? Então você imagina os nanicos aí brigando para ter um espaço, impondo condições, é mais delicado. Aí você fica na Bandeirantes até o comecinho dos anos 90? Até 93. Daí você vai para onde? Aí eu fui viajar. Aí eu fui conhecer o mundo. Que período bom. Eu fazia alguns trabalhos esporádicos, viajava, voltava, trabalhava um pouco. Foram uns anos dourados da minha vida, porque eu conheci muitos países do mundo. A viagem eu acho que é o melhor investimento da vida, continuo achando. Você aprende, você convive, você interage, você ganha um speed para entender as situações, se sair de situações. E eu cheguei ao ponto de chegar num dia sei lá, não lembro, eu cheguei de um país, eu não me lembro, acho que do Canadá, na sexta eu fui para a Alemanha, uma coisa assim, foi bem ativo. Foi um período muito importante para mim. E nesse período que eu fiquei viajando e que eu voltava e fazia trabalhos, eu fiz trabalhos com produtoras, né? Fiz com a GW, do Voile Guimarães, uma série chamada Linha Direta, foi o primeiro programa sobre segurança de trabalho e foi uma série premiada e foi muito gratificante fazer. E aí você volta para a Globo em 2000? Aí volto para a Globo em 2000 e aí volto como produtora, já não como repórter. Isso é uma coisa muito importante em televisão. Se você sai, é difícil depois voltar. Mas enfim, aí aceitei voltar como produtora. Fiz um trabalho antes, também dentro desses esporádicos, fiz um trabalho antes na Record. Aí fui produtora do jornal SPTV, depois do Jornal da Globo e do Jornal Nacional. No Jornal Nacional, tive a oportunidade de fazer uma série sobre justiça com a Sônia Bride, que é uma repórter espetacular, e fomos finalistas. Não levamos, nós fomos finalistas do Prêmio Embratel. A Globo tem um time maravilhoso, né? E uma experiência marcante. Lá você estava me falando das experiências, né? Uma das coisas mais bonitas que eu fiz como produtora lá foi a transmissão de um piloto num caça, rompendo a barreira do som e conversando com o Chico Pinheiro no estúdio. Você vê que a equipe de engenharia da TV Globo não é brincadeira, né? Não é para qualquer um. Nossa, foi maravilhoso. E uma outra matéria que eu fiz também, que foi escolhida como um exemplo para todas as emissoras da TV Globo, sobre arte no metrô, né?
Bom, enfim, em outras coberturas também. Mas eu acho que esse aprendizado na TV Globo, né, ter trabalhado no Jornal Nacional é de uma responsabilidade tão grande no Jornal da Globo. Assim, no Jornal do País, né, vamos pensar se for... E a gente, quem está lá dentro sabe o que é essa pressão, né? Você, para aprovar um tema, tem um brainstorm, uma discussão bem forte. As pessoas acham que não, né? Que é uma coisa... Tudo muito fácil. Não é fácil, não é fácil. Eu lembro de uma discussão, eu estava na época falando do licopeno, defendendo uma matéria sobre o licopeno e os poderes do licopeno contra o câncer. E, e todas as discussões no Jornal Nacional tem um advogado do diabo, né? Para isso e aquilo, para saber se realmente aquilo vai. E essa discussão do licopeno foi muito desgastante, porque não posso exatamente contar tudo, mas enfim, foi questionada. Eu falei, olha, mas eu garanto que nós temos uma grande matéria. E depois eu saí da reunião muito esgotada e na época foi para o Rio a aprovação, o Bonner aprovou e fizemos a matéria, que foi um sucesso. Foi um grande sucesso, com os cumprimentos depois do pessoal do Rio e tal. E aí eu vi uma cena que eu também não é comum, né? Um editor chegava assim, você tinha razão, me desculpe. Porque esse ambiente de jornal, principalmente de produtor, é muito estressante, né? E na Globo, Jornal Nacional... Aí eu liguei para ele e disse assim, Marta Cibele, Jornal da Globo, o senhor pode aceitar nosso convite para estar na bancada do jornal hoje, para explicar o crescimento dos cartões nesse período? Mas eu estou saindo de viagem, não estou nem com roupa apropriada. Não tem problema, blazer a gente tem aqui e tal. Bom, já que você está me pedindo, eu vou. E foi.